Olá, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016. Bom dia. Agentes de endemias reforçam bloqueio para evitar possível proliferação do Zika vírus em Patos de Minas. E vamos mostrar também. Briga de família. Homem de 56 anos atira e mata o próprio primo de 49 no distrito de Quintinos, em Carmo do Paranaíba. O autor ficou meio constrangido de ver a vítima entrando numa oficina próxima à sua casa. Campanha promovida por vereador comove comunidade e ajuda na compra de materiais escolares para a família carente no meio rural. Não tem nem palavra para me agradecer, mas é Deus que abençoa tudo que ajudou. Inclusão de mais peixes no cardápio em decorrência da quaresma pode fazer bem à saúde. Os peixes de água salgada e de água gelada, eles apresentam uma proporção maior do ômega 3. Esses são alguns dos destaques do 30 Minutos desta quinta-feira que já está no ar. Nenhum apostador conseguiu acertar nas 6 dezenas do concurso 1789 da Mega Sena. Com isso, o prêmio do próximo concurso pode chegar a 18 milhões de reais. Confira os números sorteados. 06, 25, 43, 57, 58 e 59. A Caixa informou que 16 apostas acertaram a quina e cada uma tem direito de receber R$ 55.476. Outras 1.574 apostas acertaram a quadra e vão receber um prêmio de R$ 805 cada. Um trabalhador rural de 49 anos foi morto a tiros ontem à tarde no distrito de Quintinos, no município de Carmo do Paranaíba. A vítima levou 4 tiros nas costas. O autor é primo da vítima e tinha uma desavença familiar com ele. O crime aconteceu dentro desta oficina mecânica, na rua José Barcelos, no distrito de Quintinos, no município de Carmo do Paranaíba. Segundo informações, era por volta das 3 horas da tarde quando a vítima foi surpreendida pelo atirador. A vítima, Cid Marcos de Andrade, de 49 anos, foi alvejada com pelo menos 4 disparos de arma de fogo. O autor seria Íris José de Oliveira, de 56 anos, conhecido como Íris do Arthur. Ambos são primos, autor e vítima. Segundo informações, o motivo do crime seria uma desavença familiar. De acordo com vizinhos, os filhos da vítima e um filho do suspeito se envolveram em uma briga há alguns anos e nela o rapaz acabou ficando cego. A partir daí, os primos teriam se tornado inimigos declarados. Pelo que foi apurado aqui, tanto a vítima como o autor no passado aí tinha uma desavença familiar entre briga de filhos. E, entretanto, hoje o autor ficou meio constrangido de ver a vítima entrando numa oficina próxima à sua casa. Entrou na oficina e alvejou a vítima. O suspeito do crime mora em frente à oficina e viu quando Cid chegou para consertar o veículo. Íris atirou 3 vezes pelas costas do primo, que depois de caído recebeu mais um disparo. O autor fugiu do local por uma estrada vicinal sentido região de Sossego, levando a arma do crime. Pela testemunha que estava no local, no momento que o autor chegou e efetuou o disparo, ele inclusive tentou tomar a arma do autor. Ele saiu do local em direção a uma mata próxima aqui. Peritos da Polícia Civil estiveram no local e o corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Patos de Minas. A Polícia Militar continua diligências na tentativa de prender o suspeito. Olha, e a polícia aqui em Patos de Minas continua à procura de um homem de 32 anos suspeito de estuprar a própria filha, uma criança de apenas 10 anos de idade. O caso, que chocou a sociedade, está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar. Logo que ficou sabendo do caso, as conselheiras tutelares procuraram a família da menor. Segundo a conselheira tutelar, a mãe da criança está apavorada com o que aconteceu com a filha, que tem apenas 10 anos de idade. Ela está assim, apavorada, porque ela ainda está surpresa com o acontecido.
Ela não entende o que levou o pai a fazer isso. A mãe relata que o pai é carinhoso com a menina, sai com ela, faz o pagamento da pensão alimentícia, está em dia, ele sai, passeia com a menina, sempre retorna com ela para casa. E dessa vez ele pediu para levar a criança, para a criança dormir lá essa noite. A mãe ficou receiosa, né? Mas acabou concordando com a ida da criança, pois nunca teve assim nenhum fato anterior que levasse ela a desconfiar em algum momento do pai. A criança foi para a casa do pai e, passando prazo de 1 hora, o pai retorna com a criança chorando muito. A mãe pergunta o que aconteceu, ele não relata, fala que não, que está tudo bem, pergunta para a criança também não fala. A mãe dispensa o pai, fecha o portão, senta com a criança e ela relata tudo para a mãe o que aconteceu. A mãe acionou a polícia militar e os procedimentos foram tomados. A criança foi encaminhada ao hospital regional, onde teve assistência médica. A criança vai passar por todo o procedimento agora que é cabido no caso, né? Ela vai tomar a medicação por alguns dias e vai retornar ao hospital para fazer novos exames. O próprio hospital também já encaminhou ela para o Viva a Vida. Eu pedi com que primeiro ela passasse pelo CREAS, porque ainda vem uma demanda muito grande em cima desse caso, porque ela vai ter que ser ouvida pela delegada e isso causa um desconforto muito grande para a criança. De acordo com o Conselho Tutelar, casos como esse devem ser denunciados. Você tiver alguma suspeita, você vê assim, uma pessoa com um relacionamento diferenciado com a criança, passar a mão em alguns lugares, que a gente que é adulto, a gente percebe, né? Então entre em contato com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar está aberto das 7 horas da manhã até as 5h30 da tarde, todos os dias. E os plantões no final de semana. Nosso telefone, se você tiver dificuldade, entre em contato com o 190, que eles te informam o telefone do plantão do Conselho Tutelar. E nós estamos aqui para tentar ajudar a população da melhor forma. Agora são 11h38. Em instantes, agentes de endemias reforçam bloqueio para evitar possível proliferação do Zika vírus na cidade. Campanha promovida por vereador comove comunidade e ajuda na compra de materiais escolares para a família carente. Uma campanha promovida pelo vereador David Bala em parceria com a Nossa FM levou solidariedade a uma família do meio rural. Através de doações dos ouvintes, 5 filhos do casal de trabalhadores ganharam materiais escolares. A família não tinha condições de comprar. A família mora na comunidade São João, na Baixadinha, e recebeu os materiais escolares dos 5 filhos. A iniciativa surgiu depois da necessidade expressada pela mãe em uma carta ao programa David Bala. Precisando de materiais, estava. Só que eu não dou conta de escrever carta, não. Alguém escreveu para mim. Ao ler a carta, o vereador e apresentador do programa É Festa da Nossa FM lançou uma campanha e teve a contribuição de ouvintes. É o povo ajudando o povo, né? E para a gente é uma felicidade imensa, né? Para quem conhece uma história de vida, que a comunidade sempre me ajudou e hoje, através do meu programa, através dos ouvintes do nosso programa, eu e o Velho, poder estar ajudando quem realmente precisa, ainda mais material escolar, que é o nosso futuro. Eu acredito que, na verdade, o que pode mudar toda essa crise é a educação. E quando a gente arregaça as mangas e consegue trazer educação para dentro do lar, né, para ajudar e colaborar na nossa cidade, a gente tem uma satisfação, uma emoção à parte. Nesta família, são 5 filhos que estudam em escolas municipais e estaduais de Patos de Minas. Na semana passada, eles tiveram que usar os cadernos do ano passado na volta às aulas. Daniel, o que você achou de ganhar os seus materiais? Bom. Agora vai ficar mais animado para estudar? Bom, achei legal. Bom. O que você levou nos primeiros dias? Só 3 cadernos. Tava precisando. E agora ficou mais motivada para estudar? Fiquei. Seu Ildeu estava feliz por ver os filhos com os materiais novos. Aí veio numa boa hora, que eles começaram o primeiro dia de escola com os cadernos do ano passado, eles cramando em caderno velho, já usado.
Então, chegou numa boa hora. A campanha deu tão certo que vai ajudar outras crianças. Tamanho sucesso que a arrecadação superou. E eu já tinha recebido outras cartas, outras solicitações através, né, dos ouvintes, de famílias que precisam, não, que vêm até ao nosso programa, até a minha pessoa, para pedir ajuda. Então a gente está ajudando essas 5 crianças e mais 6 famílias de Patos de Minas, pessoas que realmente só querem estudar, só querem ter educação, só querem ter um futuro melhor. O véio do programa É Festa também participou da entrega e fez a doação de uma bicicleta à garotinha Carla, de 7 anos. Através da Cíntia, eu procurei na rádio, né? Liguei para as pessoas, pedi, ela me ofereceu essa bicicleta. Tive o prazer tão grande de passar para aquela criança também, que está precisando, 7 aninhos, né? Lindinha. Obrigado a você também, menina, que doou essa bicicleta. Carla, o que você achou de ter ganhado essa bicicletinha? Bom, muito bom. Era o seu sonho? Era. Vai brincar muito nela? Vou andar muito. As doações só foram possíveis graças à doação de ouvintes. Por isso, aqui, quem foi beneficiado só era agradecimento. É só agradecer muito, muito, e que o Papai do Céu, nosso Senhor, realmente não deixe faltar nada na casa e na educação de todos que colaboraram. Não tem nem palavra para me agradecer, mas é Deus que abençoa tudo que ajudou. O que eu tenho que agradecer é isso, Deus que abençoa tudo. Olha, o que antes parecia longe, agora está bem próximo da nossa realidade, viu? Pelo menos 3 casos suspeitos de Zika vírus estão sendo monitorados em Patos de Minas e mais 2 cidades da região. Um em Carmo do Paranaíba e outro em Serra do Salitre. Segundo o Superintendente Regional de Saúde, Lindomar Babilônia, os 3 casos notificados são de pessoas que visitaram regiões onde existem o vírus. Os casos estão sendo acompanhados por equipes de epidemiologia dos municípios. Além do monitoramento, a superintendência faz bloqueio próximo às residências dos pacientes para evitar que, em caso de confirmação da infecção, não haja contaminação de outras pessoas. São 3 casos suspeitos de Zika vírus registrados até agora na região. Entre as vítimas há uma gestante de Carmo do Paranaíba, um paciente de Serra do Salitre e um adolescente de Patos de Minas. Nos 3 casos, os vírus foram contraídos em outros estados e foram descobertos a partir dos sintomas apresentados pelos pacientes: manchas pelo corpo, febre e um quadro de conjuntivite. Apesar de não haver uma confirmação, as autoridades de saúde trabalham para evitar uma possível proliferação do vírus Zika. Em Patos de Minas, os agentes de endemias fizeram uma espécie de bloqueio nas proximidades da casa da adolescente com suspeita de ter contraído o vírus. A gente vai fazer o trabalho de bloqueio e o trabalho de TPVE. A gente vai estar entrando em todas as casas, eliminando os possíveis focos e os meninos com a fumacê eliminando os mosquitos adultos. Aí a gente faz esses bloqueios no quarteirão, que tem o morador, e em volta, todinho. Nossa equipe esteve na residência da adolescente de 13 anos que está com suspeita de Zika e ela e os familiares preferiram não se pronunciar. Em conversa com a mãe, ela disse que na semana passada a família teria viajado para o Nordeste e após a viagem a adolescente começou a sentir alguns sintomas. Ao chegar aqui na cidade de Patos de Minas, ela foi levada para o hospital, onde foi constatada a suspeita. Todas as residências do local foram analisadas. Os agentes orientaram os moradores para prevenir a proliferação do mosquito. É um trabalho de educação mesmo, porque a gente tem que entrar na mente do morador mesmo, para eles cuidar, porque a gente passa a cada 2 meses. E ele o resto assim, do tempo é eles mesmo que tem que estar olhando, que tem que estar cuidando, porque só nós, depender só de nós, a gente não dá conta. Então precisa mesmo da ajuda de cada um, de cada morador, para poder eliminar esses focos e esses mosquitos que estão trazendo tantas doenças. Durante as visitas não foram encontrados focos de mosquitos Aedes aegypti, mas todo cuidado é pouco quando se trata de um dos maiores vilões do Brasil. E a recomendação é? Prevenção. É prevenção mesmo. 11h48, a seguir, veja como foi a movimentação na cidade depois da folia do Carnaval. Lotéricas e bancos lotados, além das estradas.
Olha, dizem que no Brasil tudo começa a funcionar depois do carnaval. Pois é, depois da folia, ontem foi grande o movimento na cidade. Quem precisou de serviços bancários, por exemplo, teve que enfrentar filas. O movimento na rodovia federal que passa por Patos de Minas foi considerado tranquilo durante todo o carnaval. Na BR-365 não foi registrado nenhum acidente. Os dias normais, mesmo tendo feriado prolongado, não houve, assim, a gente detectou que houve um aumento de trânsito, foi bem tranquilo mesmo. Aqui na rodovia 365, onde a PRF de Patos age, não houve nenhum acidente durante todo o período da Operação Carnaval. A expectativa agora é que o fluxo de veículos cresça durante o fim de semana, já que em muitos lugares o carnaval só termina no domingo e alguns estudantes só retornam às aulas na segunda-feira. Principalmente porque a nossa rodovia ela é a principal ligação entre o Nordeste e o interior de São Paulo. E tradicionalmente o Carnaval de Salvador, o Carnaval de Recife vai prolongando até o final de semana. Então a gente imagina que esse pessoal que vai estar voltando no final de semana deve passar aqui por Patos de Minas no sábado ou no domingo. Então a gente espera que nesses dias pode ser que haja um aumento no nosso trânsito aqui. Mas, embora o movimento na estrada esteja tranquilo, no centro de Patos de Minas foi registrado tumulto. O comércio, que estava fechado desde sábado, só abriu as portas na quarta-feira de cinzas. Existe aí dentro da legislação, né, de um acordo da convenção coletiva que na segunda-feira seria dia do comerciário, né, de comemorar. E os empresários atendendo a essa convenção não abriu na segunda. E se terça-feira, embora seja facultativo, mas não há motivo para abrir, porque o povo não teria população suficiente para comprar. Nas portas de lotéricas e bancos formaram-se filas. Todos queriam pagar as contas acumuladas. Principalmente caso os encargos social, né? A gente é obrigado mesmo a pagar, né? Porque parece que na parte da manhã não funcionou. A gente tem que enfrentar essa fila mesmo os encargos social. Né? E teve quem não aguentou esperar na fila e foi embora sem pagar a conta. Desistir lotado, tá sem condições, a fila tá cá do lado de fora, a gente tá com um pouco de pressa e acaba que deixa para outro dia. Para muitos é após as férias escolares e o carnaval que o ano começa de verdade. Tumultuosa, né? Normal, né? Que todo mundo querendo pagar seus vencimentos, né? Voltando ao normal. Acho que aí é que começa o ano de novo, né? Olha, Patos de Minas já arrecadou até agora mais de 20 milhões de reais com o pagamento do IPVA. A tabela para pagamento da segunda parcela começa agora, no dia 15 de fevereiro. Em Patos de Minas, o pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores atingiu 42% do total lançado, segundo dados divulgados hoje pela administração fazendária. Em todo o estado, o balanço divulgado pelo governo de Minas mostra um percentual um pouco melhor. 44% dos proprietários de veículos quitaram o imposto, alcançando uma arrecadação de 1,8 bilhão de reais. O pagamento à vista com desconto de 3% foi a opção de 2,4 milhões de contribuintes. Em Patos de Minas, dos cerca de 91 mil veículos emplacados no município, 38.220 pagaram o imposto. Do valor de 48 milhões lançados, o que representa pouco mais de 20 milhões. Os recursos são destinados 40% para o Estado, 40% para a Prefeitura e 20% para o Fundo da Educação. No dia 15 de fevereiro, começa a escala de pagamento da segunda parcela do imposto. Para fazer o pagamento, basta comparecer a uma agência bancária ou lotérica e informar o número do Renavan. Os correntistas podem ainda utilizar o terminal bancário ou o sistema online dos bancos para quitar o imposto. O procedimento é o mesmo para o pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório. 11h55, daqui a pouco. Peixe, alimento mais apreciado nesta época do ano, pode ser um excelente aliado da saúde. E a Prefeitura de Patos de Minas anunciou que pagará, a partir de hoje, o rateio da venda da folha de pagamento a todos os servidores, com exceção daqueles da Fundação Proman, que ainda vão aguardar uma decisão final sobre o caso. No final do ano passado, a Prefeitura de Patos de Minas
licitou os direitos referentes à transferência do domicílio bancário para o pagamento da folha dos servidores públicos municipais. O Banco Santander venceu o processo licitatório com o valor de R$ 3.679.000. O dinheiro será dividido entre os servidores efetivos. É no período quaresmal, quando os católicos fazem penitências e abrem mão da carne vermelha, que cresce o consumo de peixes no Brasil. O hábito é considerado muito saudável e pode fazer bem à saúde. Não tem quem não saiba que o peixe é um alimento nutritivo e deve ser consumido pelo menos 2 vezes por semana, intercalando com outros tipos de carnes, como bovina, suína e aves. Os principais benefícios de comer peixe, além de ser um alimento de fácil digestão, envolve melhorar a memória, concentração, prevenir doenças cardiovasculares e aumentar as reações anti-inflamatórias do organismo, porque o peixe é rico em ômega 3, que é um componente importante para todos estes processos. A gente tem uma variedade tanto no teor de proteína quanto no teor de cálcio, né, que hoje em dia é um mineral muito requisitado, a gente acha muita deficiência nutricional em relação a ele, e também varia muito em relação à composição dos ômegas 3, ômega 6 e ômega 9. A porcentagem de lipídios, gorduras, da maioria dos peixes encontra-se entre 0,2% a 23,7%. Essa quantidade varia de acordo com a espécie, sexo, idade, tipo de alimentação, estação do ano, verão ou inverno, entre outros fatores. Separamos algumas espécies para mostrar os valores nutricionais para porções de 100 gramas. A tilápia possui 26 gramas de proteínas e 0,9 de gorduras saturadas. O surubim possui 23 gramas de proteínas e 0,3 de gorduras saturadas. O dourado possui 18,3 gramas de proteínas e 0,9 de gorduras saturadas. A pescada possui 20 gramas de proteínas e 0,6 gramas de gorduras saturadas. E o bacalhau possui 29 gramas de proteínas e 0,6 de gorduras saturadas. E há diferenças nutricionais em relação aos peixes de água salgada e água doce. Os peixes de água salgada e de água gelada, eles apresentam uma proporção maior do ômega 3, que é uma gordura que é muito buscada hoje em dia na alimentação, que ajuda a controlar os níveis de colesterol, ajuda também na perda de peso, né? E tem os peixes de água doce que são criados em criadouros, que os donos dos criadouros, eles têm manipulado muito a ração para que ela seja mais enriquecida também. Então, hoje em dia, a gente consegue encontrar peixes de água doce e que tem uma proporção nutricional de ômega 3, ômega 6 e ômega 9 bem semelhante aos peixes de água salgada. Além da escolha da espécie mais nutritiva, é necessário acertar no preparo para que não se percam vitaminas e para que o alimento não ganhe gordura. As pessoas pegam, colocam ele na gordura, vai misturar com a composição nutricional do óleo também, e com isso pode muitas vezes perder aquele fator de monoinsaturado, de poliinsaturado, igual do ômega 3, ômega 6, ômega 9. Então isso vai depender muito de qual que é o objetivo da pessoa na hora de consumir. Então é muito melhor escolher por preparações assadas ou grelhadas. E tem como fazer também o peixe empanado assado, não necessariamente precisa de estar num óleo de imersão, para não perder esse valor nutricional. A indústria de alimento oferece cada vez mais opções de alimentos congelados e semiprontos. Apesar do avanço tecnológico no que diz respeito à conservação dos alimentos, na hora de comprar peixe, a atenção com a qualidade deve ser redobrada. Existem técnicas de congelamento que devem ser aplicadas, né? Não é simplesmente comprar o peixe fresco e colocar ele dentro do congelador. Hoje em dia se usa muito embalagens a vácuo antes de congelar, que ajuda a conservar um pouco mais o valor nutricional do alimento. E o 30 Minutos desta quinta-feira de hoje fica por aqui. Outras notícias você confere logo mais à noite, a partir das 19 horas no NTV News. Mas daqui a pouco você fica com o programa Gui Boaventura. Tenham todos uma boa tarde.